Vamos lá, Ronaldinho. Nós estamos às 14h29. Eu acho que a gente já poderia começar a conversar, não é? Então, pode começar, Ronaldinho? Pode. Eduardo, tudo bem? Pode começar? Podemos. Pode ou não? O Eduardo não ouvi. Podemos. Estão me Podemos, ouvindo podemos. bem? Tá bem, obrigada. Então, nós vamos iniciar essa reunião, que é uma reunião aberta para aqueles que quiserem participar, mas é a reunião do grupo de pesquisas em historiografia da língua portuguesa, que se formou a partir do grupo de historiografia da linguística brasileira em 1996. E nós temos trabalhado juntos, o Ronaldo, eu, a Sônia, a Nancy e outros tantos que estão aqui, e que nós temos feito sempre um trabalho buscando essas questões mais teóricas. Até conversei com os meninos antes, dizendo que o Ronaldo nos trouxe muitas novidades ao chegar do seu pós-doutorado lá com os Swiggers, e nós continuamos procurando, então, uma metodologia, um método importante para nós desenvolvermos nossos novos trabalhos e pretendemos continuar com ele. E sabemos que Francisco Eduardo Vieira poderá nos dar muita contribuição, por estar também trabalhando com contribuições da historiografia de linguística para o ensino de gramática. Então, eu passo a palavra ao professor Ronaldo de Oliveira Batista, de Oliveira Batista, peço para ele apresentar o Francisco e, em seguida, o Francisco estará com a palavra. Muito obrigada a todos pela presença e depois vocês podem contar com esta live que estará no YouTube. Bem, Ricardo, bom dia, quer dizer, boa tarde, querido. Olá, Ronaldinho. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Eduardo, por ter aceito o convite do grupo. Como a Neuzinha disse, são ideias, são propostas, enfim, que o grupo tem de conversar periodicamente com pesquisadores da área da historiografia da linguística. Eu acho até que para que a gente circule mais as nossas ideias, circulem entre os pesquisadores que atualmente têm trabalhado com historiografia da linguística. Eu acredito que a Neuzinha concorde com isso. Acho que a gente pode perceber que efetivamente de uns 5 anos para cá, felizmente, a gente tem aumentado o número de participantes, de interessados na historiografia da linguística, e um dos destaques, vamos dizer assim, dessa nova geração que vem, sem dúvida alguma, é o Eduardo, que tem um grupo bastante atuante de historiografia na Universidade Federal da Paraíba, com alunos produzindo. O Eduardo também já está no grupo da Ampol. Enfim, eu acho que aqui é uma oportunidade da gente solidificar uma relação que já vem se construindo há alguns anos, e para que, de fato, a gente consiga ter um grupo nacional de historiografia. A historiografia, durante muito tempo, ela ficou bastante restrita aqui ao Sudeste, e eu vejo muitas pessoas interessadas vindo de outras regiões que não São Paulo e Rio de Janeiro, como tradicionalmente foi. O Eduardo, em historiografia, ele tem trabalhado principalmente com a questão da gramática tradicional. Eu acho que hoje não tem como fazer um trabalho sobre a tradição gramatical e a historiografia da tradição gramatical sem considerar o trabalho do Eduardo, principalmente a partir da publicação dele pela editora Parábola, a Gramática Tradicional, que é o resultado da tese, né, Eduardo? É uma publicação a partir da tese dele, e ao lado das questões de historiografia, por conta do programa de pós-graduação no qual ele atua, ele também tem reflexões sobre a questão do ensino de gramática. Então, a gente agradece muito, Eduardo, e tenho certeza que vai ser bastante produtiva a nossa conversa, o nosso encontro aqui. Bom, Ronaldo. Então, posso começar, né? A palavra é minha. Sim? Sim, querido, a palavra é sua e agradecemos muito. Então, eu também gostaria muito de agradecer a vocês dois, em primeiro lugar, pela oportunidade, tá, de estar aqui, um honrado convite, um honrado e um honroso convite, para estar aqui, né, apresentando para vocês e para outras pessoas do grupo de pesquisa de vocês e para outras pessoas que estão fora também do grupo e se são interessados pela historiografia da linguística, algumas das ideias
que circulam, que vem circulando, algumas das reflexões que vêm circulando no nosso grupo de pesquisa, o HGEL, Historiografia, Gramática e Ensino de Línguas, que lidero na UFPB, né, como bem o Ronaldo disse. O título, né, quando eu conversei com a Neuzinha sobre o que falar, o que propor aqui para essa palestra, ela disse que eu aproveitasse algumas das ideias que foram elaboradas por mim e apresentadas na live da Abralin, numa das conferências da Abralin ao vivo, que relacionasse gramática e ensino. Então, eu pensei em intitular a fala de Contribuições da Historiografia da Linguística para o Ensino de Gramática, mas abordar um outro aspecto que não foi abordado na live da Abralin. A gente lá se centrou nas questões relacionadas à análise metalinguística, e aí aqui a gente se centraria nas questões relacionadas à norma padrão, as questões normativas, de um modo geral. Então, eu elaborei um texto, tá? Um texto simples, eu vou oralizar aqui esse texto para vocês, vou fazer o máximo possível de que essa oralização seja bem fluente, tá? Para que vocês não se cansem nesse meu processo de leitura dialogada. E vou fazer também algumas exemplificações com alguns slides que eu preparei, tá? Então, vai ser assim a palestra. Eu vou ler esse texto e vou exemplificar com os slides. Espero que dê certo. Bom, e aí depois eu pretendo falar, eu acho que entre 45 minutos e 1 hora, e depois a gente vai para a conversa e a gente conversa com um pouco mais de informalidade. Bom, fazendo jus ao título da palestra, que é Contribuições da História da Linguística para o Ensino de Gramática, eu vou apresentar aqui, então, algumas reflexões historiográficas, né, necessariamente, que podem ajudar a fundamentar o debate sobre o ensino de gramática no atual contexto pedagógico brasileiro. De modo geral, essas reflexões, né, todas as reflexões que fazemos no grupo, estão programaticamente ancoradas na historiografia da linguística, né, enquanto disciplina, nos termos de Pierre Swigert, Konrad Kerner, Cristina Altmann, entre outros historiógrafos, né, estrangeiros e brasileiros, como a Neuza Bastos e o Ronaldo de Oliveira Batista também. De modo particular, essas reflexões vão refletir os resultados de pesquisa de 2 projetos que conjugam historiografia, gramática e ensino. E aqui eu apresento os projetos para vocês. O primeiro projeto é o projeto 1, intitulado Norma Gramatical e Instrumentos Linguísticos do Século XXI. E o segundo projeto é o projeto HSB, intitulado Historiografia da Sintaxe no Brasil, Teoria, Norma e Ensino. Então, os resultados, né, alcançados a partir das questões de pesquisa e dos objetivos desses 2 macroprojetos, porque eles abrigam outros subprojetos, ou subprojetos, na verdade, de pós-graduação e de PIBIC, consistem em narrativas historiográficas cientificamente fundamentadas, que explicam como o conhecimento gramatical, especificamente gramatical, foi adquirido, formulado, difundido, transformado, preservado ou esquecido no contexto sociocultural brasileiro. Além disso, essas narrativas favorecem a compreensão crítica dos processos históricos envolvendo a língua, a gramática dessa língua e seu ensino, de modo a sustentar epistemologicamente a elaboração de instrumentos linguísticos e materiais didáticos, menos ingênuos e mais adequados às práticas de linguagem dos brasileiros do século XXI. Então, a nossa historiografia é uma historiografia que não tem um fim apenas narrativo, mas sim também um fim aplicado, né? No fomento, na ajuda para a elaboração de instrumentos linguísticos e materiais didáticos. Então, diante disso, eu vou partir da seguinte convicção, né, que a gente toma aqui como ponto de partida. A convicção de que a reflexão séria sobre o ensino de gramática no Brasil contemporâneo requer de nós a compreensão crítica acerca da epistemologia da gramática tradicional. Eu vou falar aqui enquanto GT. Toda vez que eu falar GT, evidentemente, seria gramática tradicional. Eu costumo pensar essa epistemologia a partir da tese de que a GT é uma maxi-teoria ou uma tradição de pesquisa, no sentido que o filósofo das ciências, Larry Laudan, dá aos termos maxi-teoria e tradição de pesquisa. Como qualquer outra tradição de pesquisa, portanto, a GT é fundamentalmente metafísica,
no sentido de ser sustentada por um conjunto básico de 5 afirmações ontológicas e metodológicas, a que podemos chamar diretrizes epistemológicas da gramática tradicional. E aqui eu elaborei uma imagem, né, que sugere como é que essas diretrizes epistemológicas estão organizadas. A gente tem 2 eixos da gramática tradicional, o eixo da norma padrão e o eixo da análise linguística. Esses 2 eixos não são eixos estanques, né, eles se correlacionam, tanto é que estão representados aí por meio de 2 engrenagens. E para cada eixo, a gente, a partir de reflexões historiográficas por toda a história da gramática no Ocidente, a gente elaborou 3 afirmações que refletem o que é essa tradição de pesquisa conhecida, né, popularmente conhecida como gramática tradicional. Em junho de 2020, no Abralim ao Vivo, eu acho que eu falei isso aqui no início da minha fala, eu tive a oportunidade de relativizar algumas das críticas que outras tradições de pesquisa da linguística contemporânea costumam fazer às 2 diretrizes do eixo da análise metalinguística, que são as diretrizes aqui número 4 e número 5, apresentadas aqui nesse quadro. A gente pode ler, né, apenas a título de recapitulação ou mesmo apresentação para quem não viu essa primeira live. A diretriz número 4 diz, né, a primeira diretriz da análise metalinguística: a GT toma a oração, máxima unidade de análise, como a expressão de um juízo dotada de um sentido completo. É a diretriz da oração, né, como unidade de análise. E a quinta diretriz, né, a segunda da análise metalinguística, diz que a GT utiliza um aparato categorial e conceitual oriundo da filosofia grega e da gramática greco-latina, adaptado às diferentes línguas modernas. Essas 2 diretrizes nós no grupo Pesquisa como um todo, costumamos relativizar e entendê-las de outro modo, né? Não como algo negativo, a princípio, para a gente lidar com o ensino de gramática, inclusive na contemporaneidade, mas como algo, às vezes, inclusive, necessário. Tá? Não é por aí que eu vou hoje. Eu vou me centrar aqui nas diretrizes relacionadas à norma padrão, que são as diretrizes 1, 2 e 3. Então, eu pretendo refletir sobre cada uma dessas diretrizes e depois fazer algumas relações específicas com o ensino de gramática e com a elaboração de materiais didáticos para o hoje, tá? Para o agora. Bom, então, dito isso, vamos a essas 3 diretrizes, tá? O cerne da nossa fala hoje. A primeira diretriz diz o seguinte: a GT busca construir e ensinar um padrão linguístico idealizado a partir da prescrição de supostas formas e construções corretas e legítimas. Então, o que é que a gente pode comentar aqui a respeito disso, né? De imediato, a gente percebe aí uma grande diferença entre a gramática tradicional e outras teorias linguísticas que se prestam a descrever e explicar a estrutura e o funcionamento também dos componentes gramaticais das línguas humanas, que é justamente a finalidade pedagógica que existe na GT de partida, uma finalidade pedagógica de partida, e que não há em outras tradições de pesquisa. O pedagógico nessas outras tradições de pesquisa vem como uma consequência, mesmo de uma consequência desses linguistas estarem envolvidos com formação de professores, né, e, consequentemente, com o ensino de gramática, de língua e de gramática. Então, nesse contexto, as bases teóricas da gramática tradicional foram elaboradas, como sabemos, pelos sábios alexandrinos para darem conta da reconstrução dos textos dos autores gregos clássicos, como o poeta Homero, cujos escritos datam aproximadamente entre o século 8 a 6 a.C. As primeiras gramáticas gregas, né, nesse contexto, denominadas Technae Grammaticae, funcionavam tanto como instrumento de reconstrução, padronização e preservação do grego homérico, quanto também como manuais pedagógicos de gramática para o entendimento de textos literários. E essa diretriz caminha desde então, né, até as gramáticas tradicionais de hoje em dia. Então, um dos exemplos dessas Technae Grammaticae é a Techne de Dionísio, né, a Techne Grammaticae, do filólogo alexandrino Dionísio Trácio, o gramático alexandrino Dionísio Trácio, hoje conhecida como a primeira gramática de uma língua ocidental.
A Tecne, do Dionísio, preocupa-se com a descrição do que havia de sistemático na língua, considerado exemplar, justamente o grego literário clássico, ou grego homérico. A apresentação de lista de palavras, conjugações, declinações, terminações típicas, entre outros paradigmas gramaticais desenvolvidos através de princípios analógicos, ao passo que espelhe as formas gramaticais desiguais, né, espelhe a anomalia, testemunhadas pelas versões diferentes de um mesmo texto antigo, constrói e ensina um padrão gramatical idealizado, cristalizando uma teoria gramatical cuja finalidade é primordialmente, repito, normativa, mas também pedagógica. Bom, essa teoria a gente sabe que foi apropriada e desenvolvida pelos gramáticos alexandrinos até a Idade Média, né, bem como pelos primeiros gramáticos renascentistas, responsáveis pela gramatização dos vernáculos europeus, como o português. No contexto gramaticográfico renascentista, em particular, contexto esse denominado por Orro de revolução tecnológica da gramatização, o primeiro instrumento de língua portuguesa resultante foi a Gramática da Linguagem Portuguesa, do Fernão de Oliveira, né, datada de 1536. Vejam que no 4º capítulo da obra, Fernão de Oliveira diz o seguinte, aí aqui eu vou abrir aspas: as línguas grega e latina primeiro foram grosseiras, e os homens as puseram na perfeição que agora têm. Também ele diz, a gramática é a arte que ensina a bem ler e falar. Fecha as aspas. Essas citações nos sugerem que, apesar do gesto inaugural de descrição dos usos do português culto do século XVI, a diretriz que orienta Fernão de Oliveira é a cultura gramatical greco-latina de caráter pedagógico e normativo. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a gramática do João de Barros, e aí agora eu já estou em 1540, né? Na mesma época do Fernão de Oliveira, que diz o seguinte, vou abrir aspas aqui, a gramática é um modo certo e justo de falar e escrever, colheito do uso e autoridade dos barãos doutos. A gramatização desses usos, né, como sabemos, pautava-se na tentativa de conformidade do português com o latim, ancorada nas semelhanças reais e ideais entre as duas línguas. A língua latina era, assim, tanto referência quanto garantia de antiguidade e vernaculidade da língua portuguesa. Então, gramáticas, eu dei aqui exemplos com Fernão de Oliveira e João de Barros, mas gramáticas de língua portuguesa posteriores a esses dois manuais inaugurais, o de Oliveira e o de Barros, incluindo aquelas gramáticas que começaram a ser produzidas no Brasil a partir do início do século XIX, também são conduzidas pela diretriz número 1, essa diretriz de que gramática é para ensinar, de que a finalidade da gramática é a finalidade pedagógica. Então, o ensino desse padrão idealizado também não passa ausente das definições de gramática, gramática normativa e gramática portuguesa, por exemplo, uma série de obras, e aqui eu peço, acho que o áudio ficou ligado aí, está dando interferência. Não? Alguém está com o microfone aberto? Por favor, feche-o. Parou. Então, eu trouxe aqui algumas definições de gramática, eu não vou ler todas com vocês, para que vocês percebam a concretização dessa diretriz número 1 já pelas definições do que é gramática normativa, do que é gramática de um modo geral, do que é gramática portuguesa. Então, a gente vem aqui com Barros, passando por Reis Lobato, Padre José da Fonseca, e a gente tem aqui em azul, modo, gramática é uma arte que ensina, é uma arte, é uma arte, é uma arte, é uma arte. Em vermelho, a gente tem os adjetivos certo, justo, sem erros, o advérbio corretamente, declarar bem, corretamente, corretamente, regras, bom uso, regularidade. Então, esses termos, né, que exemplificam essa primeira diretriz, a do padrão idealizado e ensinado, construído e ensinado, já estão reverberados aqui nas definições dessas obras. A gente entra aqui já no século XIX com Grivet, Júlio Ribeiro, Francisco Adolfo Coelho, e a gente vem com as mesmas palavras-chave recorrendo. Aqui, já na do Ernesto Carneiro Ribeiro, aparece a palavra ciência, mas diz que sob um aspecto prático aparece disciplina ou arte de ler, falar e escrever corretamente. Veja que sempre a pedagogização aí desse padrão ideal vai aparecendo aqui como definição mesmo do que é um instrumento de gramática ou do que é a gramática de um modo geral.
Aqui a gente chega no Bechara, que diz disciplina, arte, ciência, modelares, exemplaridade, autoridade, preceitos, bem. Então, essa lista de definições, né, como vocês podem perceber, ela não é exaustiva, né, em absoluto, mas ilustra suficientemente o que é essa diretriz número 1, né, em algumas das mais representativas obras da tradição gramatical luso-brasileira. Seja como arte, disciplina, exposição, meio, ou outro termo qualquer, a orientação normativa e pedagógica desses instrumentos linguísticos ajudou a constituir historicamente no Brasil a disciplina língua portuguesa, cujo objetivo principal até as últimas décadas do século XX era, em tese e de fato, além do ensino da análise metalinguística, o ensino de uma norma padrão idealizada. Então, eis a diretriz número 1, tá, da GT. Passando para a diretriz número 2, a gente tem a seguinte afirmação. A GT promove uma visão de língua invariável e imutável, interdita e ignora a diversidade linguística e combate a suposta deterioração do padrão idealizado. É o que eu chamo aqui de diretriz da imutabilidade da gramática e diretriz da invariabilidade da gramática, né? A gente poderia parafrasear assim. Bom, sabemos que, né, o ensino de língua portuguesa no Brasil ele foi institucionalizado apenas no século XIX. Vou tentar fazer algumas relações com essa diretriz número 2 aqui. Desde então, até as últimas décadas do século XX, a meta maior do ensino de língua portuguesa veio sendo o pretenso domínio da norma padrão gramatizada, só que essa norma padrão gramatizada em Portugal entre os séculos XVI e XIX. E apenas no final do século XIX é que as gramáticas de língua portuguesa, produzidas por brasileiros e para brasileiros, como costumamos dizer, passaram a contribuir nesse empreendimento padronizador. Entretanto, a despeito de seus modelos teóricos de partida, né, racionalistas, empiristas, histórico-comparativos, e dos raros testemunhos não depreciativos da identidade linguística dos brasileiros, essas gramáticas brasileiras, a partir do século XIX, permanecem sujeitas ao direcionamento epistemológico da GT, que interdita variedades e ignora mudanças linguísticas, mudanças gramaticais. E aqui eu trago alguns exemplos de gramáticas do século XIX. Selecionei aqui dois dos maiores gramáticos aqui, né, do final do século XIX brasileiros, que é o Júlio Ribeiro e o João Ribeiro. Então, percebam aqui, né, quando eles vão gramatizar formas brasileiras, quais são os verbos, os adjetivos, né, a qualificação que se dá. É erro vulgar no Brasil, né, quando diz deixa ele ir, ouvi ele caminhar às pressas. O pronome aqui na posição de acusativo. No Brasil, peca-se contra este preceito, dizendo para mim comer. Erro comezinho no Brasil. Né? Aqui o eu vi ele mais uma vez, ou espere eu. Locuções incorretas. A expressão que é a vida é provavelmente um brasileirismo. Né? Esse ismo aqui é um sufixo que traz um tom pejorativo, sobretudo quando ele é associado a outros ismos dentro de algumas gramáticas tradicionais. O uso clássico não admite a anteposição do o. Nunca se começa a frase com o período por pronome oblíquo, né? A regra que a gente costuma, enquanto professor de português, reproduzir acriticamente até os dias de hoje, e são brasileirismos que devem ser evitados. Então, no século XX, né, inclusive em instrumentos normativos que ainda circulam no Brasil do século XXI, e aí eu faço referência à Gramática Metódica da Língua Portuguesa, do Napoleão Mendes de Almeida, que foi publicada em 1944, mas ainda tem uma edição que circula, que a gente pode comprar nas livrarias do hoje, né, não em sebo, mas livrarias de fato que trabalham com livros novos, está circulando na sua 46ª edição, que é a edição de 2009, e a gente vê, por exemplo, nessa obra, afirmações como, né? Não caiamos na língua brasileira, refúgio nefasto e confissão nojenta de ignorância do idioma pátrio, recurso vergonhoso de homens de cultura falsa e de falso patriotismo. Né? Ou, por exemplo, abre aspas mais uma vez, citando aqui o Napoleão Mendes de Almeida, no Brasil, até mesmo entre doutos, comete-se na conversação o comezinho erro, e aqui
Veja que comezinho erro também é uma expressão usada aqui na gramática do Júlio Ribeiro. De dar para o objeto direto o pronome do caso reto, ouvindo-se a cada passo solecismos como estes. Só vejo ele de tarde, olhe ele ali. Bom, não podemos esquecer, né, que julgamentos normativos como esse advêm da reverência ao passado, um forte componente ideológico da construção normativa da GT, consequentemente dessa diretriz número 2, né, a diretriz de que a língua não muda, a melhor língua é a do passado e a melhor língua é aquela que não varia. As gramáticas de língua portuguesa, ancoradas em suas diretrizes, se submetem, ainda hoje, às regularidades de fases pretéritas da língua, inclusive as regularidades do latim. Todas são sucessoras, de alguma maneira, dos instrumentos normativos mais representativos da gramaticografia brasileira entre os séculos XVI e XVIII. E como exemplo dessa latinização, né, nessas gramáticas, nesses 3 primeiros séculos de gramaticografia da língua portuguesa, eu vou destacar, por exemplo, a gramática de João de Barros, que diz, eu trouxe uma citação aqui da obra, e eu queria que vocês atentassem para essa parte aqui que está em azul, as partes que estão em azul. Ele diz, por sermos filhos da língua latina, temos tanta conformidade com ela que convém usarmos dos seus termos. Né? O aprisionamento descritivo e também metalinguístico, né, taxonômico, do latim à descrição da língua portuguesa. Então, ele vai falar de nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo e ablativo, por exemplo, para apresentar os nomes da língua portuguesa. Eu tenho aqui a primeira declinação, terminadas em A, E, I, O, U, tal qual aquelas tábuas paradigmáticas do latim, né? Quando a gente aprende latim na escola ou na universidade. A, E, I, O, U, então tem aqui os nomes no singular, os nomes no plural, de acordo com os seus respectivos casos. Então, isso se repete também para nomes de segunda declinação, que não se acabam em vogais, por exemplo, nomes com L, M, R, S, Z. E aí, por exemplo, uma forma do cardial, hoje em dia, né, que a gente diria que isso aqui é um adjunto adnominal, ou a depender da posição, um complemento nominal, era descrito aqui enquanto genitivo, tá? Do cardial. Ou cardial como nominativo, ou o acusativo seria a mesma forma, porque o objeto direto não muda em caso, né, no português, mas permanece esse aprisionamento descritivo, não só em Barros, mas em outras obras também. Né? A gente tem, por exemplo, nas regras da língua portuguesa, Espelho da Língua Latina, do Jerônimo Soares, do Jerônimo Contador de Argote, A Arte da Gramática da Língua Portuguesa, de 1770, do Antônio José do Reis Lobato, né? esse mesmo movimento descritivo. E aí, eu diria que a ancoragem nos casos latinos, isso se reflete, inclusive, nas obras até hoje em dia. Né? A gente tem, por exemplo, pronomes do caso reto e pronomes do caso oblíquo. Não à toa o nome caso está aí. Só começaria a ser questionado na gramaticografia portuguesa a partir do final do século XVIII e início do século XIX, sobretudo com as chamadas gramáticas racionalistas, dentre as quais se destaca a Gramática Filosófica da Língua Portuguesa, de 1822, do Soares Barbosa, obra que, em certa medida, se contrapõe às gramáticas latinizadas e reivindica outras possibilidades descritivas. Então, a gente, apesar disso, né, apesar desse movimento, não deixa de ser um movimento de retórica, uma tentativa de retórica de ruptura com essas gramáticas latinizadas, apesar disso, até hoje permanece subjacente a boa parte das prescrições normativas das gramáticas tradicionais a ideia de que a língua portuguesa é una e imutável. E isso por influência do latim, por exemplo, em algumas descrições e algumas prescrições. É só a gente pensar, por exemplo, nas construções passivas sintéticas, tipo vendem-se casas, né, ou falsas passivas sintéticas, como a linguística funcionalista, a sociolinguística costuma descrever. Então, se eu tenho uma construção como vendem-se casas, né, esse casas vai ser analisado pela gramática tradicional pura, né, vamos dizer assim, enquanto sujeito. Casas são vendidas. Seria esse movimento que deveria ser feito para poder fazer análise sintática, casas como sujeito e esse si como partícula passivadora. Em nenhum momento esse si é apresentado nessas gramáticas tradicionais como o verdadeiro sujeito da estrutura. Né? E a hipótese que a gente levanta para isso, né, fundamentada em outros que abraçam também essa reflexão, é de que, olha,
A Luli? Mãe, eles chegaram ontem à noite. Ela chegou dormindo. Hã? Chegou dormindo. Eu acho que interrompeu aí o sono, foi de alguém. Vou continuar. Essa histórica concordância, né, obrigatória entre o verbo e o nome, né, nessas passivas sintéticas que eu fiz referência, parece se fundamentar justamente no fato de que, em latim, o pronome si não tem caso nominativo. Então, ora, o raciocínio é o seguinte: se os falantes corrompem a língua e os gramáticos a preservam das corrupções, de acordo com a diretriz número 2, a obediência aos esquemas da gramática latina se justificava, à época, pelo medo da língua portuguesa se degenerar, né, caso muito se afastasse de suas origens. Consequentemente, análises acríticas de construções como vendem-se casas vieram sendo repetidas e ensinadas secular e dogmaticamente, apesar de análises alternativas terem aparecido na história da gramática do português, não só agora, através da linguística, mas também em momentos anteriores à sua institucionalização no Brasil. E aqui eu faço referência ao livro Dificuldades da Língua Portuguesa, do filólogo fluminense Manuel Said Ali, livro de 1908, em que já faz esse tipo de análise, se desvinculando dessa construção passiva sintética e tendo de analisar o casas como sujeito, e não o ser como o verdadeiro sujeito da estrutura. Bom, em suma, o aprisionamento prescritivo que atravessa boa parte da gramaticografia luso-brasileira e ainda deságua no ensino de língua portuguesa no Brasil, em plena terceira década do século XXI, é também reflexo da diretriz número 2, da GT, que tende a conceber as línguas que gramatiza como entidades homogêneas e vinculadas a um passado linguístico idealizado, bem como ignorar ou condenar as mudanças linguísticas. E aí a gente segue para a diretriz número 3, a nossa última diretriz normativa, que diz o seguinte, ou a última diretriz normativa da gramática tradicional, que diz o seguinte: a GT privilegia a escrita literária do passado em detrimento de outras esferas discursivas e outras sincronias. Bem, sabemos que os textos que circulavam no ensino de língua portuguesa no Brasil desde fins do século XIX até a década de 70, mais ou menos, do século XX, era essencialmente do domínio literário, né? Outros gêneros de texto, outros domínios discursivos não entravam. Apareciam esses textos em antologias ou seletas, né? Eram impressos escolares, sem quaisquer explicações ou atividades didáticas, contendo uma seleção de textos ou trechos literários de autores portugueses e brasileiros representativos do cânone. Essas coletâneas literárias combinavam fortemente com a pedagogia das gramáticas de língua portuguesa elaboradas pelo crivo da GT e consumidas nas escolas brasileiras da época. Tais gramáticas costumavam privilegiar a escrita literária portuguesa pregressa em detrimento de outras esferas discursivas e da literatura nacional. É representativa desse conjunto de obras a gramática expositiva do mineiro Eduardo Carlos Pereira. Essa gramática, dedicada explicitamente ao ensino ginasial paulista e publicada pela primeira vez em 1907, permanece, né, no nosso conjunto de obras gramaticográficas brasileiras em voga em circulação até 1959, época da publicação da NGB, mesmo tendo seu autor falecido em 1923. Então, abonavam suas prescrições, as prescrições dessas obras, aqui eu abro aspas mais uma vez, as autoridades clássicas de reputação incontestada. E quem eram essas autoridades clássicas de reputação incontestada? A gente fez uma seleção aqui desses autores que são usados como exemplário da gramática expositiva de Eduardo Carlos Pereira, como vocês estão acompanhando aí no slide. E a gente tem desde Luís de Camões, né, 1524 a 1580, passando por escritores da literatura seiscentista, setecentista e oitocentista, né, em obras utilizadas para ensino de gramática no Brasil, que circulavam na década de 50 do século XX. Escritores brasileiros só aparecem o Odorico Mendes e o Gonçalves Dias, escritores novecentistas. A gente, por exemplo, se vai para a obra do Napoleão Mendes de Almeida, já citado aqui, né, e em circulação, é uma gramática que a gente pode comprar, nós temos aqui a prosa e a poesia portuguesa, né, do século
Essa é uma gramática que circula em 2021, tem edição de 2021, mas os exemplares se fundam nesses autores aqui, da prosa e da poesia portuguesa, e no Brasil, começando com Gonçalves Dias, mas parando em Euclides da Cunha, escritor que morreu em 1909. Bom, também não fica distante, né, dessa chancela literária o que se vê no exemplário da moderna gramática portuguesa do filólogo e gramático pernambucano Evanildo Bechara. São bastante recorrentes na 38ª edição da obra, publicada em 2015, já houve uma 39ª, excertos de Camões, Camilo Castelo Branco, Machado de Assis, Alexandre Herculano, além das famosas máximas do Marquês de Maricá, título de nobreza do brasileiro Mariano José Pereira de Fonseca, né, nascido em 1773, né, e falecido em 1848. Esse exemplário de autores é semelhante ao que predomina na quase centenária gramática secundária da língua portuguesa, do Said Ali, né, que, como a gente sabe, Bechara foi discípulo dele. Um instrumento linguístico de Said Ali, que atravessou boa parte do século XX e sobreviveu à publicação da NGB, se pauta majoritariamente em Almeida Garré, no seiscentista Padre Antônio Vieira, e nos mesmos autores da literatura portuguesa preferencialmente citados por Bechara. E aqui a gente fez uma investigação, isso aqui é uma investigação de uma mestranda, não é fruto da dissertação dela, embora ela também investigue colocação pronominal. Mas ela fez um levantamento, né, tá aí as referências, Emily Medeiros, o nome dela, e esse texto está publicado na revista DLCV, do departamento aqui de Letras Clássicas e Vernáculos da UFPB, em que aparece um levantamento do exemplário da colocação pronominal na moderna gramática portuguesa em 1961, na primeira edição, e na edição de 2015, na verdade, isso mesmo, 2016, 1961 e 2016. E a gente percebe que, embora tenha havido uma edição revista e ampliada, esses autores não mudam, os exemplos não mudam. Então, continua aqui, Evanildo Bechara, assim, exemplos do próprio crivo do autor, da própria gramática internalizada do autor, vamos dizer assim, como a quantidade maior de exemplos, 21, e aí seguido de Machado de Assis, Alexandre Herculano, Alberto de Oliveira, Essa de Queiroz, Júlio Ribeiro I, Marquês de Maricá, sempre presente em todas as sessões, e Rui Barbosa. Então, de 2016 para 1961, há um congelamento, né? Bom, então, diante disso, né, o que é que a gente pode fazer, né, diante desse universo de gramáticas, né, que vieram circulando em toda a história da gramática de língua portuguesa, seja a partir de gramáticos portugueses, seja a partir de gramáticos brasileiros e gramáticos contemporâneos brasileiros, ou de gramáticas contemporâneas brasileiras, elaboradas pelo crivo e pelas diretrizes, né, da gramática tradicional, a pergunta que eu faço é essa que está aí na tela, né? O que fazer com o eixo da norma padrão? O que fazer quando a gente pensa que o ensino de gramática continua sendo feito, muitas vezes, quer pelo discurso do professor, ou pelos materiais didáticos que ele elabora, ou pelos livros didáticos que ele consulta, ou pelas gramáticas tradicionais a que ele faz referência, ou pelas gramáticas escolares que tem lá como lista de materiais didáticos para os alunos comprarem, o que a gente pode fazer com esse eixo da norma padrão, já que parece que essas diretrizes tendem a permanecer nesses espaços discursivos. E aqui me permitam, né, e concluindo aqui a minha fala, pelo menos nesse espaço aqui formal, depois a gente pode continuar discutindo. Eu vou defender aqui a posição de que nosso problema normativo, né, deve ser seriamente considerado. A gente não é porque isso aqui a gente é contra essas diretrizes que a gente não precisa considerá-las e propor novos encaminhamentos, enquanto linguistas, enquanto professores de língua, enquanto formadores de professores de língua. Essas considerações precisam estar atravessadas, né, por uma matriz teórica, política, né, e, sobretudo, pedagógica, já que a gente está falando aqui do ensino de gramática. Porém, é preciso haver um deslocamento crucial no tratamento da questão.
A norma padrão, né, essa norma padrão idealizada, a partir dessa diretriz número 1 e sustentada pela diretriz número 2 e número 3, essa idealização vem também de uma literatura pregressa, precisa ser conceitualmente entendida e concretamente instrumentalizada como modalidade escrita formal do português brasileiro contemporâneo, e aqui eu estou fazendo referência aqui aos slides, algo como uma norma padrão brasileira, né, efetivamente brasileira, eu acrescentaria, ou uma norma padrão de referência, uma norma padrão flexível, uma norma padrão que trabalhe com possibilidades normativas e não com certezas absolutas. Isso significa que é imperioso combatermos a subserviência à norma gramatical da literatura luso-brasileira oitocentista, ainda observada em muitos instrumentos linguísticos, pedagógicos e avaliativos, produzidos no Brasil do século XXI, como gramáticas de referência e escolares, livros didáticos de língua portuguesa. A gente vê muito isso em apostilas escolares, em provas de concursos públicos e vestibulares, manuais de redação jornalística, consultórios gramaticais online, né? Qualquer pesquisa no Google, o resultado daquela pesquisa vai apontar para uma norma a partir dessas 3 diretrizes. Avaliações pedagógicas de larga escala, entre outros instrumentos. Nos últimos anos, sabemos que alguns linguistas brasileiros deram passos fundamentais na reflexão teórica e pedagógica sobre nosso imbróglio normativo. E aí esse imbróglio normativo vem entre aspas, como bem diz o nosso querido parceiro de grupo de pesquisa, o Carlos Alberto Faraco, né, conhecido de todos nós. Também, recentemente, linguistas passaram a elaborar gramáticas do português brasileiro, e aqui eu coloco entre aspas também, porque é assim que eles as denominam. Essas obras, essas gramáticas do português brasileiro, porém, nasceram restritas a especialistas. Não só por se declararem assim, mas também por sua complexidade na abordagem na maioria dos temas. Boa parte dessas obras, e eu cito aqui a Gramática Pedagógica do Português Brasileiro, do Marcos Bagno, a Gramática do Português Brasileiro, a Nova Gramática do Português, a Gramática do Português Brasileiro, do Ataliba de Castilho, né? A Nova Gramática do Português Brasileiro, desculpa, do Ataliba de Castilho, a Gramática Descritiva do Português Brasileiro, do Mário Perini, como 3 exemplos. Boa parte desses instrumentos se dedica à descrição da modalidade oral e informal e estabelece, por consequência, uma falsa oposição entre português escrito, português padrão e português brasileiro, em muitas das suas descrições desse português falado. Essas ações de gramatização, sem dúvida, são necessárias e produtivas, mas deve haver outras que extrapolem o plano retórico ou estritamente especializado. Isso envolve gramatizar em instrumentos de referência de alcance geral e didatizar em materiais que possam circular em nossas escolas determinadas particularidades da gramática dos brasileiros descritas há décadas por uma enxurrada de boas pesquisas desenvolvidas em nossos programas de pós-graduação em letras e linguística, mas ainda injustamente colocadas no balaio do erro, da corrupção, do solecismo, do regionalismo, do coloquialismo, do brasileirismo, como vimos aqui, da oralidade, da informalidade pelo senso comum e mesmo por instrumentos linguísticos pouco consistentes, que a gente sabe que tem muito. Então, eu friso que essa norma brasileira, essa norma padrão brasileira a ser gramatizada e didaticamente legitimada nas escolas, não equivale, que fique claro, às variedades linguísticas dos brasileiros. E mesmo às variedades linguísticas dos brasileiros escolarizados, eu acrescentaria. Estas são as falas maternas, vernaculares, usadas espontaneamente pelas diferentes comunidades linguísticas em diferentes contextos do dia a dia. Então, nesse processo de legitimação de convenções normativas, vão se entrelaçar vários fatores, tais como o prestígio de determinadas práticas de escrita, o prestígio das variedades linguísticas usadas pelos segmentos sociais letrados, a necessidade de certa uniformização das expressões escritas. Além desses fatores, na delimitação dessas convenções vão interferir também o gosto pessoal de quem está gramatizando, as preferências estilísticas e até mesmo as opções ideológicas dos agentes gramatizadores. Isso deixa visível que há, muitas vezes, uma forte dose de arbitrariedade na definição do que constitui essa norma padrão.
Mas isso não se justifica, isso não justifica que descartemos essa norma padrão em sua totalidade. Mas antes vai abrir espaço para estabelecermos com ela uma relação sempre crítica, flexível e propositiva, direcionada à construção de uma norma padrão brasileira, mas condizente com a realidade, com a nossa realidade linguística contemporânea. Então, nesse sentido, eu entendo que os domínios acadêmico e jornalístico são instâncias bastante representativas da norma brasileira hoje, da norma padrão brasileira hoje. A literatura foi tradicionalmente a principal, se não a única referência para quem escrevia, como vimos aqui, né? Ela continua sendo importante referência da cultura escrita como um todo. No entanto, desde o início do século XX, os escritores começaram a desenvolver projetos literários, como sabemos, que se abriram para a representação estética de diferentes variedades linguísticas. Houve, então, um ganho para a nossa percepção da diversidade da língua pelo viés da arte literária. Com isso, as produções do domínio acadêmico, né, que ensaios, teses, artigos científicos, e do domínio jornalístico, editoriais, reportagens, artigos de opinião, em geral, passaram a ser mais representativas das convenções padronizadoras da escrita brasileira. Então, novas gramáticas de referência, novos materiais didáticos, novas práticas pedagógicas normativas precisam não perder isso de vista. E é exatamente essa perspectiva que fundamenta a nossa coleção Escrever na Universidade, que desenvolve em parceria com o professor Faraco, aqui já mencionado, né, professor da UFPR, e também pesquisador do grupo. Essa coleção tem 4 volumes. Esses 2 últimos volumes são gramáticas, na verdade, intituladas Gramática do Período e da Coordenação e Gramática da Subordinação e da Norma de Referência. Entretanto, não são gramáticas convencionais. Por quê? Porque não seguem essas 3 diretrizes normativas que fundamentam, né, que balizam a tradição de pesquisa GT, que eu mostrei aqui para vocês. O modelo de análise gramatical que desenvolvemos nesses 2 livros, vem explicitados em diagramas coloridos, né? Ele não encontra similar, a gente ousaria dizer isso. É inédito e inovador. Juntos, esses 2 livros fundamentam o que eu poderia dizer o que eu poderia denominar de uma nova pedagogia da gramática, aliando precisão científica com simplicidade terminológica. Então, essas gramáticas vão atualizar a norma padrão brasileira, legitimando usos linguísticos correntes na escrita acadêmica e jornalística, vão combinar saberes teóricos recuperados em parte da GT, mas com aportes vindos da linguística contemporânea, ou seja, de outras tradições de pesquisa, né, que envolve o estudo sobre a linguagem. E o resultado é um grande roteiro didático que ajuda tanto a desenvolver, né, quanto a refinar a consciência estrutural e normativa do estudante, ao mesmo tempo que amplia sua experiência de leitura e de escrita. Então, como verdadeiras últimas palavras, eu convido a todos vocês, né, que compreenderam aqui, né, eu acho que eu me fiz ser compreendido, o meu percurso argumentativo sobre essas diretrizes normativas da GT, que vocês nos sigam nas redes sociais, está aí o endereço do grupo no Instagram e no Facebook, para quem tem redes sociais, com o propósito de acompanhar, e dentro em breve, né, mais breve do que a gente possa imaginar, o lançamento dessas 2 contribuições para o ensino de gramática, contribuições essas advindas dos trabalhos desenvolvidos num grupo de pesquisa em historiografia da linguística, né, o HGEL, o que só reforça o título dessa palestra, Contribuições da Historiografia da Linguística para o Ensino de Gramática. Obrigado a todos pela escuta atenta. Eu tive de seguir, de fato, um roteiro que eu tive de oralizá-lo para vocês, para não me perder e respeitar o tempo, não ficar uma coisa muito cansativa, tá? Mas a gente pode continuar conversando agora de modo mais dialogal, né? Mais informal, sem a prisão de um texto escrito como suporte. Espero ter me feito claro e passo a palavra à professora Neuza ou ao professor Ronaldo, não sei com quem fica agora o turno de fala. Muito obrigado, gente. Obrigada, Eduardo. Nós vamos falar, o Ronaldo fala em seguida, eu falo agora, para agradecer muito a sua palestra, essa contribuição maravilhosa que você trouxe.
e dizer a você também que escrever na Universidade Fundamentos e escrever na Universidade Texto e Discurso são 2 textos que eu já trabalho com os meus alunos em sala de aula. Então, agradeço a contribuição. E também agradeço a todas as pessoas que estão aqui conosco, que são muitas, pessoas de lugares diferentes do Brasil. Você nos trouxe aqui um pessoal da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Recife. E agradecer Cristina Altman, que está aqui conosco, né? E Faraco, que também está aqui conosco. Então, fica muito bom para a gente encontrar esses grandes amigos e todos os do nosso grupo, né? Nós estamos aqui com todos os colegas, também Sônia, que é lá do Maranhão, enfim, vários colegas, como o Ricardo também, que está lá no Rio de Janeiro, enfim. Esses colegas todos estão aqui conosco, e isso a gente agradece muito a eles também. E a você, sem dúvida nenhuma, por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui conosco fazendo essa bela palestra. E agora nós vamos, sim, abrir um pouquinho para a palavra do Ronaldo e, em seguida, para aqueles que quiserem fazer as perguntas. Agora nós estamos todos aqui na tela e podemos nos comunicar e conversar. Muito bem, Ronaldinho. Eduardo, acho que só para a gente começar uma... Bom, em primeiro lugar, obrigado pela sua palestra, pela contribuição. Eu queria só colocar uma questão aqui para a gente conversar, discutir um pouquinho a partir do que você apresentou. No seu livro, enfim, já conheço, nos seus trabalhos, você coloca vamos chamar assim, uma distinção quando você trata da gramaticalização, da gramatização em torno de teoria e doutrina. E aí eu queria puxar um pouco para ver você explicitasse isso um pouquinho, porque eu acho que a gente tem alunos que talvez não estejam conscientes um pouquinho da sua posição a respeito disso. E aí eu fiquei um pouco curioso. Eu queria ver como é que você, dentro dessa distinção, colocaria as gramáticas que você falou, que são essas gramáticas que a gente costuma dizer que são gramáticas escritas por linguistas, essas gramáticas do século XXI, vamos dizer assim. E também como é que isso apareceria nesses 2 últimos volumes que você e o Faraco estão fazendo já devem ter feito, na parábola. Então, para a gente discutir um pouquinho. Perfeito, Ronaldo. São 3 pontos aí bem importantes, dá para a gente conversar um bocado sobre eles. Primeiro, o que você falou da inserção dessa tradição de pesquisa, né, intitulada Gramática Tradicional, da inserção da GT na corrente da história da linguística, vamos dizer assim, né? Eu costumo dizer que há 3 modos de olhar para isso aí. O primeiro modo, que eu chamo inclusive no livro de perspectiva do desdobramento linear, é como se existisse uma gramática no mundo grego e aí no mundo latino essa gramática melhorou porque recebeu contribuições do mundo grego. Aí quando chega no contexto renascentista, com a explosão das gramáticas dos vernáculos modernos europeus, vamos dizer assim, essa gramática melhorou um pouquinho mais, né? Na Idade Média congelou isso aí, né? Na falsa ilusão de que na Idade Média não houve mudança nas teorias gramaticais. E aí isso vai caminhando até o advento da linguística histórico-comparativa, que é quando ocasiona a morte da gramática tradicional, digamos assim, né? Essa perspectiva do desdobramento linear que culmina na linguística não é a perspectiva com a qual a gente concorda, de ver o fenômeno. É essa perspectiva que está, por exemplo, no discurso de muitos professores, que formam professores, quando dizem, por exemplo, que gramática tradicional não deve ter espaço na escola, que gramática tradicional não ter espaço nos cursos de letras para reflexão, porque o que interessa agora é a linguística, promovendo uma dicotomia, né, do meu ponto de vista epistemologicamente infundada, entre linguística de um lado, gramática e gramática de um outro, e gramática vista como sinônimo de gramática tradicional. A outra perspectiva é essa que você fez referência, que coloca as teorias linguísticas, como, por exemplo, algumas reflexões filosóficas gregas, como reflexões de Platão, de Aristóteles, ou como a gramática especulativa dos modistas, ou como os gramáticos filosóficos pós-renascentistas, e aí a gente tem como destaque a escola de Port-Royal,
ou como a própria linguística histórico-comparativa, até chegar nos cientistas, nos linguistas contemporâneos, né, estruturalistas, gerativistas, sociolinguistas, etc., como partes de um campo teórico do desenvolvimento linear da linguística. Do outro lado, do outro saco, estaria o campo doutrinário. E aí a gente teria os gramáticos alexandrinos, a gente teria os gramáticos latinos e medievais, a gente teria os primeiros gramáticos portugueses, como eu citei aqui, o Fernão de Oliveira e o João de Barros. A gente teria os gramáticos normativos contemporâneos, né, como os citados também Evanildo Bechara, Napoleão Mendes de Almeida, Celso Cunha, como se não houvesse uma rede de influências na própria ideia do que é gramática, do que é língua, do que é mudança, do que é variação, entre esses dois campos, o supostamente teórico e o supostamente doutrinário. É só a gente pensar, por exemplo, que a linguística histórico-comparativa ela se fundamenta em dados de filologia, né? Não existia gravações de fala. Toda a linguística, antes do gravador, se fundamenta num ideal de língua também, num padrão linguístico, assim como a gramática tradicional. Então, eu prefiro trabalhar com a ideia de que há, dentro da história da linguística, né, uma base filosófica da doutrina gramatical, ou da tradição de pesquisa, vamos falar a partir dessa terminologia que eu usei agora na palestra, uma base filosófica para essa tradição de pesquisa. Essa base filosófica está situada tanto em Platão quanto Aristóteles, quanto na filosofia estoica, e essa base filosófica é pedagogizada pelos filólogos e gramáticos alexandrinos para constituir esses manuais de gramática. E, ao longo de toda a história da linguística, a gramática tradicional ela se desenvolve em inúmeros modelos teóricos. É uma coisa que precisa estar claro também quando a gente for falar de gramática tradicional, que eu não apresentei aqui, é que o que eu chamo tradição de pesquisa gramática tradicional é uma tradição que contém diferentes modelos teóricos de gramática ao longo do seu desenvolvimento, ou ao longo da sua evolução, entendendo a evolução aí não como algo que se tornou melhor, mas como algo que apenas se modificou, que mudou. Então, assim como, por exemplo, o gerativismo é uma tradição de pesquisa que contém diferentes modelos teóricos, a gramática tradicional também seria, ou é, uma tradição de pesquisa que contém diferentes modelos teóricos. Então, a palavra doutrina é para dizer, né, muitos que usam essa palavra doutrina para caracterizar a gramática tradicional, é para dizer que ela não é descritiva, que ela é prescritiva, que ela é normativa, exclusivamente normativa, ou que ela não é científica. Ela é uma doutrina que você tem que seguir aquelas diretrizes, né? Assim, bem fechadinho, porque você questionar aquilo ali, você está fora da gramática tradicional e você está fora dessa tradição de pesquisa. Mas eu me pergunto, qual tradição de pesquisa dentro da linguística também não tem as suas diretrizes epistemológicas? Então, desse ponto de vista, quais tradições de pesquisa dentro da linguística também não são doutrinárias? Algumas afirmações de partida dentro de uma concepção funcionalista, dentro de uma concepção sociolinguística, dentro de uma concepção gerativa, que se eu questionar eu estou fora daquilo ali, como essas concepções de partida da GT, que eu estou apresentando aqui enquanto as diretrizes. Então eu prefiro não usar o nome doutrina, né? Embora no senso comum a gente já toma como sinônimo de gramática tradicional, doutrina gramatical tradicional, porque dá a ideia de que ela não é uma teoria linguística. E ela é uma max-teoria linguística que engloba outras teorias e que muitas desses modelos teóricos da gramática tradicional ou dessas microteorias da gramática tradicional foram naturalizadas por outras tradições de pesquisa dentro da linguística contemporânea. Naturalizadas no sentido de que você está falando em adjetivo como uma categoria do mundo e não mais como uma categoria teórica. Às vezes, quando eu quero ver o que é que diferencia um adjetivo de uma outra classe de palavras como substantivo. Então, eu parto desse a priori, que é um a priori teórico, que foi dado pela gramática tradicional, e passo a fazer minha pesquisa linguística sobre a caracterização dos adjetivos, sem considerar que o conceito de adjetivo é um conceito tradicional. Então, essa doutrina, né, entre aspas, muitas vezes é naturalizada como objeto de mundo, e passa a ser teorizada a partir de uma outra perspectiva linguística, a partir de uma outra tradição de pesquisa, que segue outras diretrizes epistemológicas. E se isso vai para a pedagogia do ensino de línguas, tem outras implicações aí mais complicadas que aí eu abro espaço para falar em outros momentos. Então, esse foi um primeiro ponto que você colocou. Deixa eu lembrar dos outros. Em relação às gramáticas dos linguistas, né? Como é que
dos linguistas contemporâneos, como elas se apresentam dentro desse campo aqui, né, sobre o pensamento da gramática tradicional. Os linguistas contemporâneos, eles fazem gramáticas, né? Fazem gramáticas, consequentemente, eles vão prescrever. Nem que seja uma prescrição por escolha de dados, uma prescrição involuntária. Então, por exemplo, quando um linguista contemporâneo elabora uma gramática descritiva do português brasileiro e diz que vai descrever ali a modalidade falada do português do Sudeste, ele está prescrevendo, ele está dizendo que é a modalidade falada do português do Sudeste que pode ser denominada de português brasileiro. E aí, quando ele diz, por exemplo, numa das suas descrições, que o clítico pronominal em si, por exemplo, em verbos reflexivos como pronominais como aposentar-se, caiu no português brasileiro, ele está prescrevendo, porque assim, na minha variedade linguística, esse si não caiu, eu disse eu vou me aposentar, né? A gente conjuga, eu vou me aposentar, não digo eu vou aposentar. Isso é característica de uma determinada variedade linguística que, quando selecionada para ser apresentada como a variedade falada do português brasileiro, existe um gesto prescritivo aí bastante evidente. Então, descrição e prescrição está em qualquer instrumento linguístico, inclusive nesses instrumentos linguísticos do português brasileiro. Por exemplo, a gramática pedagógica do português brasileiro, do Marcos Wagner, a gente sabe que é uma gramática excelente do ponto de vista de considerar que a língua muda e que a língua varia. Mas a partir do momento que ela diz que vai gramatizar apenas os traços graduais desse universo morfossintático e desconsiderar os traços descontínuos, se valendo daquela terminologia da sociolinguística, eu acho que configurada, se não configurada, mas popularizada pela Esther Amaro, Butoni e Ricardo, ela está deixando de fora, por exemplo, variantes linguísticas como a gente fomos, né? Eu não estou dizendo com isso que é para incorporar essas variantes linguísticas, né? Essas variantes linguísticas, mas é para a gente não fechar os olhos de que toda gramática contém, mesmo sendo uma gramática feita por linguistas, um gesto prescritivo. Assim como em toda gramática tradicional, mesmo sendo atravessada por essas diretrizes normativas, contém um gesto descritivo também, né? Não há prescrição sem descrição. Então, em síntese, o que essas gramáticas dos linguistas fazem é promover um esgarçamento dessas diretrizes da norma, porque da análise metalinguística isso não é promovido, porque se a gente pega, por exemplo, as classes de palavras de uma gramática como a gramática OAIS da língua portuguesa, que é uma gramática excelente, né, produzida por um linguista genial, e uma gramática excelente, estão lá as mesmas classes de palavras, por mais que aponte problemas na organização dessas classes, mas estão lá as mesmas classes de palavras da NGB, né, talvez com exceção da interjeição, que eu acho que considerar aquilo como classe, mesmo com a força da NGB, ninguém considera mais, mas estão lá, né? E essas classes advêm de toda uma história de evolução das classes, ao que a gente trabalha também no nosso grupo de pesquisa, seria tema de uma outra fala, que advém de toda a filosofia, né, das categorias aristotélicas, né, e do Você vai com isso? recorte. Eu estou esperando você. Tema que o Platão faz, e é fruto de uma teorização da tradição de pesquisa que a gente denomina de gramática tradicional. Então, se eles quebram diretrizes, é na diretriz da norma padrão, e não da diretriz da análise metalinguística, né? É assim que eu enxergo. E, bom, acho que é isso. Teve mais alguma coisa? Eu acho que eu lembrei de 3 coisas, só que a terceira coisa eu não estou lembrando, não sei se minha fala englobou. Como que que você e o Faraco construíram se situa nisso? Lembrei. Essa perspectiva que você falou. Lembrei. Então, o próprio nome dos livros, eu adoraria tê-los com ele aqui, né? Mas a pandemia não deixa, né, as editoras irem para frente, elas estão caminhando a passos lentos. O próprio título do material, né, Gramática do Período e da Coordenação, e o outro, Gramática da Subordinação e da Norma de Referência, os títulos já apontam para o fato de que a gente está lidando com categorias da tradição. Essas categorias da tradição, período, coordenação, subordinação, norma,
né? Elas são atravessadas, elas são abordadas também na linguística contemporânea. Qualquer linguista contemporâneo que trate de sintaxe, ele vai falar de coordenação e subordinação. A diferença é que eles não vão ficar presos na NGB. Eles não vão ficar presos, ancorados no fato, por exemplo, de que coordenação é um processo sintático que envolve orações. Quando a gente sabe que coordenação é um processo sintático que envolve constituintes de natureza menor que a oração também, né? A gente coordena sintagmas nominais, a gente coordena objetos diretos, a gente complementos verbais, a gente coordena, enfim, sintagmas preposicionados. Não necessariamente a gente só coordena orações, assim como a gente não só subordina orações. Então, o que é que eu estou dizendo com isso? Né? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque são gramáticas que consideram explicitamente que aquilo ali são categorias tradicionais, mas que não se prendem à nomenclatura gramatical brasileira, diferentemente das gramáticas escolares, por exemplo, que vão lidar com o ensino de coordenação e subordinação e ensino do período, e necessariamente incorpora uma abordagem descritiva e até mesmo explicativa e terminologias, né, alguns termos, alguns metatermos que não são utilizados na tradição porque não foram cunhados na tradição de pesquisa gramática tradicional e sim são utilizados em outras tradições de pesquisa da linguística, como um termo bem simples que precisa estar em qualquer reflexão sobre estrutura sintática, que é o termo constituinte e que não está lá na nomenclatura gramatical brasileira, né, de 59, que é a nomenclatura que é utilizada para compor qualquer gramática escolar hoje em dia, ou qualquer livro didático de língua portuguesa que vai apresentar algumas questões relacionadas ao eixo de ensino gramático, análise linguística, ou análise linguística e semiótica, etc. Então, eu não sei se você queria mais detalhes de como se configura a obra. Eu não posso mostrar o sumário aqui por questões de fato editorial, mas seria, num primeiro livro, uma gramática que trate do período e considerando o período numa dimensão sintática e não numa dimensão textual discursiva, e uma gramática que trate dos fenômenos de coordenação, considerando também dentro do período, e não apenas numa dimensão oracional, e sim numa dimensão de constituintes menores. Consequentemente, a norma atravessa também esse volume primeiro, do período e da coordenação, porque aí você vai ter de falar de pontuação, por exemplo, que é uma questão normativa. Você vai ter de falar de concordância entre sujeito e verbo, que é uma questão normativa. Mas o foco, de fato, da norma vem no volume 4, que é o volume que trata de subordinação e de questões normativas explícitas, como regência verbal, como concordância verbal, como colocação pronominal, por exemplo, entre outras questões. Por exemplo, só dar um exemplo aqui para finalizar e passar para você, para a gente continuar desenvolvendo as questões aqui. A questão da concordância verbal. Nós consideramos 13 gramáticas contemporâneas da atualidade, né, desde a gramática do Bechara, passando pela gramática do Segala, né, um bom manual normativo, indo até a gramática do Marcus Wagner, e tentamos sistematizar todas as regras normativas que há nesses compêndios, tentando, obviamente, atravessá-los por meio dos estudos linguísticos de descrição normativa envolvendo concordância verbal contemporâneos e por meio também de exemplos abonados nos próprios textos dos domínios jornalístico e acadêmico, e não mais literário. E aí, por exemplo, a gente reuniu cerca de 200 regras de concordância verbal diferentes nesses 13 compêndios. Isso não deixa de ser uma prática historiográfica, ainda que com instrumentos gramaticais do presente. E aí nós fomos sistematizando, vendo o que poderia ser eliminado, vendo que são regras e sub-regras que já estão incorporadas numa regra maior. Isso foi diminuindo, chegando a uma quantidade de 65 regras de concordância verbal. Entre essas 65, a gente divide em 3 casos apenas: as regras obrigatórias, as regras facultativas e as regras obrigatórias são as que seguem a regra geral de o verbo concorda com o sujeito ou o sujeito concorda com o verbo. As regras facultativas é que prevêem essa concordância ou não, e as regras
tipo exceção são que os verbos vão concordar com outros constituintes que não o sujeito. E a gente organiza assim. Então, é um material, repito, que considera a tradição, né? Ninguém vai dizer que concordância não é um fenômeno normativo, porque o é, se a gente está tratando de escrita, né? Que considera esses instrumentos gramaticais contemporâneos, mas que tenta didatizar esses instrumentos gramaticais contemporâneos e flexibilizá-los se muitos desses instrumentos são gramáticas que seguem essas 3 diretrizes normativas que eu apresentei, né, vinculadas aqui à norma padrão. A diretriz do padrão idealizado, a diretriz da imutabilidade e invariabilidade e a diretriz da literatura pregressa. Então, é basicamente isso o trabalho, né? Tem outra questão de norma, por exemplo, que envolve regência. Então, a gente selecionou 200 verbos mais recorrentes nos textos acadêmicos que podem gerar problemas de regência. Tipo, implicar. É implicar em ou implicar isso. Isso implica isso ou isso implica nisso. E aí, se isso é já gramatizado em bons instrumentos linguísticos, sejam gramáticas, sejam dicionários contemporâneos, a gente aceita as 2 formas. E não vai dizer que uma é uma forma mais conservadora e a outra é uma forma mais inovadora. Vai dizer que as 2 formas são possíveis e são válidas num espectro de variação, porque a norma da gente é apenas uma norma de referência, em que você tem várias possibilidades para selecionar a que melhor lhe apraz. É assim a perspectiva. Acho que é isso. Deu para ter uma ideia. Obrigado, Eduardo. Neuzinho, acho que você queria falar? Eu só queria dizer que eu tenho tentado aqui deixar que os microfones de todos estejam fechados, para não fazer aquele ruído, mas eu entendi que o professor Faraco, Carlos Faraco, está com o microfone aberto e eu não quis fechar. Quer falar alguma coisa, professor Faraco? Não, desculpe, Neuza. Desculpe. Não. Foi lapso meu aqui. Estou desligando agora. Não precisa desligar. Você é parceiro do Eduardo, pode falar. Ótimo se você falar conosco. Não, só quero dizer que a conferência foi muito boa. O Eduardo sempre muito claro, muito preciso, muito objetivo. E parabenizar você, Neuza, por essa iniciativa. Isso a gente está fazendo por conta do nosso grupo de pesquisa mesmo. E a gente também gostaria, inclusive, de receber você. O nosso próximo convidado será o professor Ricardo Cavalieri, que fará para nós a mesma manifestação, uma palestra para o nosso grupo, mas que é aberto para todos os participantes, que depois vai ser postado no YouTube. Mas então vocês aguardem esse pedaço, né? Depois a gente avisa para vocês. Mas por enquanto nós estamos com a palavra aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa com o Eduardo? Eu gostaria de falar alguma coisinha para você, Eduardo. Eu acho muito pertinente quando vocês fazem aquelas voltas ao passado, né? Então, trazem lá o padrão gramatical idealizado, que começou com os alexandrinos, depois os europeus, e eu, como já sou de uma idade mais avançada, já trabalhei com o Fernando Oliveira, o João de Barros lá atrás, né? Não na época deles, mas bem lá atrás, né? Então, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, faz muito tempo, foi na década de 80. Enfim, quando eu trabalhei com eles, eu também via esses trechos que ambos escrevem e que nos deixam muito maravilhados, né? Você fala, mas é muito interessante, porque o camarada falou alguma coisa naquela época que hoje tem a sua validade. Então, eu queria interlaçar uma coisa com você aí, que é justamente o momento em que o Fernando Oliveira, ele diz alguma coisa como nós vamos conquistar também pela língua, assim como Roma o fez. Né? E ele ainda põe assim, essa conquista foi válida para nós, mas enfim, agora nós é que vamos conquistar, né? Vamos conquistar aí, sei lá, ele fala de Guiné, qualquer coisa assim. Então nós estamos nesse meio, é Guiné, Brasil, etc. Então, hoje, quando eu ouço você falar, quando eu leio os seus livros também, que eu gostei muito de usar com meus alunos, e quando eu vejo todas essas gramáticas que você citou, eu pergunto, será que agora não é a hora do nosso poder? Ou você está pensando em alguma coisa assim, mais lusófona, de uma abertura maior, não só para o Brasil, mas para os demais países? No entanto, os demais países falam e apresentam um português muito mais ligado ao português de Portugal do que o nosso, né? Então, como é que você vê essa padronização dessa língua que,
para nós tem uma força muito grande essa sintaxe antiga dentro da nossa academia ainda, não é? Mas como é que você veria isso assim de forma global? Então, é uma ótima pergunta. A gente parte, né, da ideia de que os usos, como são apresentados e como são nomeados, do que a gente entende por português brasileiro e português de Portugal, ou português europeu, são diferentes. E o nome que o senso comum dá a isso, por exemplo, num aplicativo de Word, em que você seleciona, quando você vai selecionar a língua para digitar o teu texto, há duas possibilidades distintas: português europeu, português de Portugal, entre parênteses, ou português Brasil. Isso. Ou num jogo de videogame, jogando com uma pessoa da família mais nova, eu vi que tinha lá para português de Portugal, para português de Brasil, e não oralidade. É o que é interessante, não oralidade. Porque que a gramática e que a fonologia, gramática entendendo quanto morfologia, sintaxe, morfossintaxe, e a fonologia e as questões lexicais, que há diferenças, a linguística mostra isso há muito tempo, diferenças na modalidade falada. Mas na escrita, parece que há um problema aí e que ele precisa ser encarado. Isso a gente faz também num dos exercícios do livro, desse volume 3 aí, que eu acabei de conversar um pouco com o Ronaldo sobre ele, é levar o estudante a abrir um jornal português, e a gente dá alguns exemplos, e o estudante perceber que algumas construções escritas não poderiam, né? Não é que não seriam, mas não poderiam ser utilizadas no jornal brasileiro. E a gente está aí num registro formal, né? num domínio em que a gente espera uma certa padronização. Não estou mais no domínio da fala, na modalidade falada, nem em situações de coloquialidade. Então, os alunos transpõem, de fato, construções sintáticas de uma, entre aspas, língua, e aí a gente não denomina, tá? Para uma outra língua, não denomina, não vai dizer que são línguas diferentes. Mas o que eu defendo, a partir dessas evidências empíricas, é de que o português brasileiro, para o bem e para o mal, é uma unidade linguística não só da fala, mas da escrita também, sabe? E por esses dois exemplos que eu dei, do Word, por exemplo, e dos jornais portugueses, a gente pode sair conversando aqui sobre outros exemplos. Então, diante disso, o nosso compromisso normatizador, até por competência, de fato, de agente dessa gramatização ser uma pessoa letrada e que sabe escrever, ou pessoas letradas que sabem escrever, vou falar só de mim, não sei pelo professor Faraco, mas uma pessoa letrada que sabe escrever nesse português brasileiro, e não no português europeu, porque eu tenho certeza que se manda esse texto aqui que eu preparei para o dia de hoje, para um colega lusitano, ele vai fazer uma série de ajustes, tá, para ser publicado, eu só posso como se diz, me garantir, não, me comprometer com essa pedagogia da escrita, né, envolvendo o ensino de gramática, do que a gente considera português brasileiro, e não português. Né? É claro que isso tem implicações políticas, como eu disse, né, para o bem e para o mal, inúmeras, né, bem diversas. Mas a gente não está pensando muito bem nessas consequências, tá? Assim, não tá tão preocupado com essas consequências. A gente sabe que os alcances, né, de você se ver ali, por exemplo, outro dia eu peguei um edital da universidade para revisar, havia vários trechos, né, mesoclíticos, e aí eu transformei tudo em próclise, tudo em próclise, tudo em próclise. Aí o professor disse, mas como? Isso aqui não pode, porque vai ficar iniciando período. Aí eu peguei e parafraseei, já que ele tinha angústia de iniciar frase com pronome oblíquo, parafraseei, fiz uma outra coisa, mas também tirei a mesóclise, porque isso fica mais claro, né? E qual é a função de regular normativamente, né, estruturas sintáticas? É você ir atrás de uma clareza, de uma uniformidade, mas que
corresponda, que você consiga se ver ali, né? Enquanto falante daquela língua que você está lendo, ou enquanto falante daquela língua que você está escrevendo. E aí o nosso compromisso, de fato, é com essa normatização do português brasileiro. É por isso que naquele triângulo que eu mostrei na palestra, tem a palavra Brasil nos 3 vertentes. Tem modalidade de escrita formal do português brasileiro contemporâneo, tem norma padrão brasileira e tem norma de referência brasileira, né? E vamos ver, né, o que a comunidade linguística e historiográfica também, né? Seria muito curioso ver a opinião e a leitura que vocês vão fazer do material. Muito vão bom. ter sobre o material, que já está pronto, né? Só basta algumas coisas acontecerem e que mais cedo ou mais tarde vão chegar aí nas possibilidades virtuais de vocês de compra. Muito bem. Então, nós temos ainda mais 10 minutinhos, assim, e eu gostaria de saber se alguém quer fazer mais uma pergunta para o Eduardo, que está aqui gentilmente conosco nessa tarde e está pronto para responder mais um pouquinho, porque ele já falou bastante, já fez toda uma palestra muito interessante para nós, muito proveitosa. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Gostaria. Ceda, por favor, Cedinha. Papel não, a palavra é sua. Oi, Fernanda, Eduardo, muito. Oi, Mercedes. Queria, antes de mais nada, agradecer muito a tua apresentação, gostei demais. Agora eu tenho uma coisa que eu quero, estou muito curiosa, porque a gente você apresentou um percurso histórico, gramáticas bem antigas do português, tal. E o que elas tinham muito em comum, tá? Aí tirando as dificuldades da língua portuguesa que você citou do Said Ali, né? Que é dificuldades, mas você falou da secundária, então são todas gramáticas, bem gramáticas, da língua portuguesa citadas por você. O que elas têm em comum é que elas têm ortografia, sintaxe, morfologia, pontuação, às vezes entra em ortografia, às vezes sai um pouquinho, semântica, né, assim, sentidos. E aí eu achei interessante os seus 2 livros que não estão abertos. Está dando para ouvir? Perfeitamente. E aí eu fico intrigada quando você coloca 2 livros, né, ainda no prelo, ainda sem poder falar deles, mas é que me deu muita curiosidade, de saber gramática do período, por que não sintaxe? Ou você vai tratar das 5 partes da gramática? Entendeu? Então, só isso que eu gostaria. E outra coisinha aí, mas é um detalhe, não consigo juntar, apesar de serem poucos anos de distância de uma gramática da outra, mas o Fernão de Oliveira, eu não colocaria para o ensino de um modelo pedagógico, de um normativo, mas muito mais descritivo, uma vez que o nosso Fernão de Oliveira, da língua portuguesa, né? Fernão de Oliveira, ele se diferencia muito do latim, inclusive na sua área de concentração de estudo, tá? Quando ele fala dos casos, que os casos na língua portuguesa, apesar de usar toda uma metodologia latina, ele faz questão de mudar os nomes dos casos. Primeiro, segundo e terceiro só. E ele é bastante original, ele é bastante parte de fonologia, né, que vamos dizer lá no século XVI, isso daí não posso dizer, mas na descrição dos sons da língua portuguesa, ele também é extremamente original. Tá? Então, minha curiosidade, primeiro, é porque a escolha do termo gramática para suas 2 obras, que estou curiosíssima para saber, será que a gente pode dizer que está na diretriz 1, o Fernão de Oliveira?
tá bom? À vontade, só quero agradecer a sua apresentação muito boa. Perfeito, Mercedes. Ótimas perguntas, todas foram muito boas. Eu vou começar de trás para frente aqui com essas perguntas, anotei aqui. O Fernão de Oliveira, de fato, é um ponto fora da curva, né? Quando eu vou falar em gramáticas latinizadas, em textos, por exemplo, que estão todos no Prelo, eu nunca vi gente que vai fazer mais live, mais conferência do que eu e diz que está tudo no Prelo, mas foi a pandemia, porque está tudo no Prelo, o Ronaldo sabe disso, por exemplo, está tudo no gatilho. E eu nunca falo dele, justamente por conta disso. Ele é um linguista, na verdade, né? Se a gente for dicotomizar campo teórico, campo doutrinário. E aí eu só uso o João de Barros, o Reis Lobato e o Contador de Argote. Justamente por conta dessa prisão de fato aos paradigmas latinos, que advogam de fato uma gramática do português que vai espelhar uma gramática latina, e toda uma sintaxe embrionária que está nascendo ali vai ser uma sintaxe da oração, evidentemente, desde Platão a gente tem o nome rema, mas é uma sintaxe do verbo nas suas relações de concordância com o nominativo e uma sintaxe do verbo nas suas relações de regência com os acusativos, dativos, ablativos, etc. O Fernão de Oliveira, ele sai dessa perspectiva, inclusive terminológica, né? Ele usa termos, ele cria termos ali que não estão na tradição greco-latina. Tenho ciência disso, concordo contigo. Eu trouxe ele aqui para a apresentação apenas por conta daquela passagem que eu mostrei para vocês e que é bem emblemática, né? Quando ele diz para que vai servir a língua, etc. e tal, e a gramática. Vamos pensar assim, então, para responder, não fugir da tua pergunta e responder bem objetivamente. Pensando nas camadas do conhecimento dos Swigers, né? A gente sabe que para haver uma revolução, todas as capas, todas as camadas precisam ser explodidas ali dentro daquele tijolinho de camadas, teórica, técnica, documental, etc. O Fernão de Oliveira, ele derruba um tijolinho, né? Mas ele talvez não rompe com tudo. Eu continuo classificando a sua obra com uma gramática tradicional, apesar do que você falou, apesar do que eu ratifiquei aqui, e apesar de do que a gente poderia falar aqui. Quanto à segunda pergunta, a gramática do período, por que gramática do período da coordenação? Eu vou dar uma resposta cientificamente fundamentada e depois uma resposta não cientificamente fundamentada. Eu vou primeiro para cientificamente fundamentada. A gente entende, né, que qualquer gramática, ser uma gramática é você olhar a língua do ponto de vista do período, vamos chamar de período, alguns vão chamar de proposição, a depender da fase gramaticográfica, outros vão chamar de sentença, a depender de uma influência inglesa, francesa, enfim. Outros vão chamar de juízo, outros vão chamar de oração, né? Eu gosto de chamar de período porque eu estou no domínio da escrita e eu sei que uma das coisas que os estudantes precisam aprender, a gente tem essa convicção, é de dividir períodos, né? Construir períodos bem formados, saber colocar um ponto final e não uma vírgula num determinado momento, saber que ali que período é uma estrutura sintática que é finalizada por um ponto final, um ponto de exclamação, interrogação ou reticências. Antes disso não é período. Se eu coloco dois pontos, vírgula, ponto e vírgula, eu ainda estou no domínio do mesmo período. Então, essa estrutura a gente com esse termo que a gente trabalha, gramática do período, né? E não gramática da oração. Embora um período possa ser uma oração, e pode ser que também um período seja formado de mais de uma oração, de acordo com a cartilha que reza a tradição gramatical, que eu não preciso ficar explicando aqui para vocês. Mas, bem, então, toda gramática é uma gramática que considera o período enquanto unidade de análise. Não pode haver, na nossa perspectiva, uma gramática do texto. Pode haver uma gramática que considere questões textuais e discursivas, né? E olhar essas questões, esses aspectos textuais discursivos, mas considerando o limite da análise, que é o limite do período. Independentemente de você ter uma filiação funcionalista, sociolinguista, você vai estar ali no limite do período, tá? E você usa as categorias do período, sujeito, verbo, são categorias do período. Então, a gente pode olhar esse período do ponto de vista sintático, né, que é a estrutura do período, é a sintaxe. Esse período é composto de palavras, então eu teria a morfologia. Quando eu relaciono as palavras dentro da estrutura e mudo flexões, eu teria uma morfossintaxe. E a semântica é quando eu vejo os sentidos da palavra. E também tem as questões fonológicas, ortográficas, ou seja, eu passei por todos esses níveis que você disse aí.
concordo com você que as obras é da sintaxe e da morfossintaxe. Então, seria, pegando a tua ideia, né, seria sintaxe do período, morfossintaxe do período. Seria até mais do que sintaxe. Morfossintaxe do período e da coordenação, alguma coisa assim. Essa seria a explicação. Aí sim, mas como a sintaxe e a gramática e a morfossintaxe são os carros-chefe do ensino de gramática hoje em dia, a gente entende que, quando a gente fala gramática do período, ou seja, é a sintaxe. Então, isso aí seria uma explicação mais ou menos historiograficamente fundamentada, cientificamente fundamentada, linguisticamente fundamentada. E uma explicação não cientificamente fundamentada é a pressão do mercado, que a gente sabe que o livro vai atingir um público maior se for vendido enquanto, até porque ele mas é uma gramática apenas do período, enquanto gramática, né? E não enquanto sintaxe do período, compreende? Até porque, e aí não é só uma questão de mercado, eu volto para a questão, de fato, do que o livro faz, porque se a gente tem sintaxe do período, o efeito de sentido que isso causa aí é que sejam linguistas analisando a sintaxe do período, né, numa perspectiva não gramatical. E a gente queria frisar mesmo que aquilo ali são gramáticas. E acho que relacionando essa pergunta que você fez à primeira pergunta em relação ao Fernão de Oliveira, é uma gramática, embora não siga nenhuma dessas três diretrizes normativas a ferro e fogo, né? Ela segue as duas diretrizes metalinguísticas, as quais eu não problematizei aqui, que é a diretriz do período, é uma gramática do período, a gente não fecha os olhos para o fato de a unidade de análise ser o período, e a diretriz da nomenclatura greco-latina. Porque quando você fala em sujeito, quando você fala em verbo, quando você fala em complemento, e todas as tradições de pesquisa, sem exceção, dentro da linguística, falam disso, as tradições de pesquisa que circulam no Brasil falam disso, não só a gramática tradicional, você está afiliado a um arcabouço terminológico tradicional, né, da gramática greco-latina. Então, a gente também não nega isso. Agora, a gente entende que esse arcabouço é incongruente como ele se apresenta na nomenclatura gramatical brasileira. E a gente tenta enxugar e propor outras arrumações, outras propostas de organização. Então, é isso. Acho que eu respondi. Sim? Não sei. Obrigado. Tudo Eu bem? queria dizer aos alunos que estão por aqui, só um comentário bobo, mas válido, que essa é a Hackerrod do texto, que a gente sempre lê lá no início. É Coelho e Hackerrod. Essa é a Mercedes. Ótimo texto, por sinal. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Só uma coisinha em termos de gramática, e aí eu fico curiosa, pelo seu gosto por Fernão de Oliveira e pelo Said Ali, a importância fonológica das entonações das frases, né, da sentença e do período como marcadores. Isso eu estou curiosa para ler e vou ler. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, pessoal, eu solicitei aqui aos colegas que quisessem que deixassem o e-mail, porque na próxima live que nós vamos fazer, que eu já anunciei para vocês com o Ricardo, e depois, se puderem colaborar comigo, gostaria muito que a Cristina estivesse conosco, porque ela é a culpada de eu estar nessa área, e o Leonardo também, que já estava na minha listinha para chamar. Então, vocês, se quiserem, já me escrevam dizendo aceito, muito obrigado, e aí a gente coloca vocês na próxima live. Agradecemos de novo ao Eduardo e passo a palavra para o Ronaldo, para ele dar o seu até logo, e depois para a Nancy, que chegou atrasada por conta de trabalho. Bom, agradeço a participação de todos. Mais uma vez, obrigado, Eduardo. Eu reitero, eu acho que reitero o que eu disse no começo, que me parece bastante, não sei, a palavra é agradável mesmo, a gente ver alunos seus, alunos da Neuzinha, alunos meus aqui juntos. Tenho certeza que a professora Cristina fica muito feliz de ver como a historiografia tem chamado a atenção de jovens pesquisadores, como existem grupos em outros lugares
como o do Eduardo, também tem um grupo no Piauí do Marcelo dos Anjos bastante produtivo também, além dos alunos do Ricardo, enfim, que a gente tenha conseguido ampliar bastante essa interlocução, que eu espero que seja cada vez mais produtiva, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer coisas bacanas e legais, respondendo, tenho certeza, a um velho anseio da professora Cristina de que a historiografia, de fato, seja reconhecida como um campo legítimo. Mais uma vez, obrigado, Eduardo. Obrigado, Ronaldo. Obrigado mesmo. Ocupada disso. Agradeço. Desculpe. Pode falar, Neuza. Diga lá, Eduardo. Não, queria mais uma vez agradecer, né, a oportunidade. É um ponto positivo da pandemia, né? A gente vê que é tão possível a gente se reunir, já era possível, e ninguém fazia isso, né? Enfim, por diversas razões, e agora isso nos saltou aos olhos, e mesmo com o fim desse processo pandêmico, que a gente espera não demorar, que a gente espera que não demore, que esse diálogo coletivo, né, possibilitado por esse espaço virtual, possa continuar acontecendo, né, com todos nós da historiografia, já que somos tão poucos, né, e embora tão poucos, mas parece que cada vez mais pessoas, eu acho que é muito agradável, muito gratificante dialogar com vocês, né, expor essas questões, e é gratificante não só para mim, mas como para alguns estudantes. Tem gente que está aqui cursando a disciplina na pós-graduação de Fundamentos em Historiografia da Linguística, que eu estou vendo perdido por aqui, né, perdido ou encontrado por aqui. E tudo isso é muito bom, muito agradável mesmo. Então, é uma oportunidade que vocês estão dando, e também pela força de trabalho para organizar, né, esse tipo de evento, que a gente sabe que a organização também dá trabalho, né? Não é só quem está aqui desse lado, mas vocês também têm um trabalho aí que está sendo executado e que toma tempo, e parabéns também pela iniciativa. Eu só queria dizer que ser culpada por tudo isso é tão bom, não é, Cristina? Ótimo. Nem me fale, mais uma vez, obrigada pela generosidade de vocês, viu? Mas eu fico muito feliz, sim, particularmente muito feliz. Então, ótimo. Nancy, quer Obrigado. falar um pouquinho? É uma honra tê-la aqui. Olha, Prazer é meu. Queria agradecer. Desculpe, eu estou sem câmera, então, ó, não está funcionando meu vídeo. Queria agradecer, pedir desculpas porque cheguei atrasada, mas estava dando aula de recuperação na escola. E agradecer a presença de todos. Cris, como disse a Neuzinha, né, graças a você que a gente está aqui. É sempre um prazer ter você com a gente. E, professor Eduardo, obrigada pelas suas contribuições. Ronaldinho estava aí também, né, sempre nos trazendo essas grandes, né, elucubrações. E, enfim, ao pessoal que chega também, bem-vindos, e que a gente continue, né, nessa força e nessa energia que a Cris nos proporcionou aí nesses anos todos. Valeu, Cris. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Neuzinha. Beijo. Obrigada, Ronaldo. É um prazer. Então, Obrigado, Nancy. Todos que estão aqui sempre se transformem, meus queridos. Um grande beijo para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.